Obrigado, Caú. Boa noite a todos. Eu sou Paulo, sócio da Start Investimentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre previdência privada, tá? Eu vou só reforçar o que o Caú disse. Realmente, podem colocar perguntas no chat, tá? Eu estou aqui com o chat na minha tela, então tudo que vocês escreverem, eu estou enxergando aqui, eu paro e falo novamente. E eu vi que tem muita gente no telefone, tem alguns slides que tem as informações mais importantes, mas se passou, você acha que é relevante, não tem problema, escreve no chat que eu tento falar um pouco mais com calma e explicar para vocês, tá? Então, só para passar como vai ser a palestra hoje, eu vou começar falando do produto, tá? Das regras e dos benefícios da previdência privada. E depois vou dar uma passada no mercado de previdência no sentido de fundos, de seguradoras, e como é que está esse mercado hoje, tá? Que mudou muito nos últimos 2 anos, tá certo, pessoal? Então, assim, eu sempre gosto de começar falando de aposentadoria. A gente está em 2020, ano passado foi o ano inteiro falando de reforma da Previdência, né? Esse ano, infelizmente, o assunto é outro, né? Esse coronavírus. E esse assunto de aposentadoria, pessoal, não é de agora, tá? Ele é um assunto bem antigo. Como fazer uma previdência sustentável para a população. E, com certeza, não tenho dúvidas que lá na frente a gente vai ter que voltar a essa matéria e revisitar os pontos, tá? Então, para você não depender do governo, né, da previdência do governo, a gente pode fazer hoje uma poupança para garantir o seu futuro financeiro, tá? Então, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Nesse sentido de poupança, é mais verdade ainda. E a previdência privada é um investimento que pode te ajudar a chegar nesse objetivo, tá certo? Então, como é que eu diria o que é uma previdência privada? Tá? Eu escreveria da seguinte maneira: a previdência privada é uma aposentadoria contratada através de uma seguradora, tá? Importante, porque sempre que você tiver uma previdência privada, vai existir a figura da seguradora. Essa poupança ela é formada pelo próprio investidor, então você vai fazer os aportes nessa sua aposentadoria, e lá na frente você vai usufruir desse recurso que você poupou, tá? Na grande maioria das vezes, em forma de renda mensal, né, que a seguradora vai te pagar essa renda mensal, dependendo, logicamente, do montante que você acumulou durante todo esse tempo. E é importante também falar que nas previdências, o órgão regulador é a conhecida SUSEP, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Previdência privada. Você tem, basicamente, 2 fases da previdência. Fase de acumulação, que são os aportes, tá? Esses aportes, eles podem ser mensais, podem ser periódicos e pode ser de uma vez só, tá? Não tem regra quanto a isso. E o benefício, que é o usufruto desse recurso, tá? Que é o valor aplicado, mais os rendimentos que você auferiu durante todo esse tempo. A previdência privada, ele é um produto que eu costumo dizer que ele é bem complexo e que tem vantagens dentro de uma carteira de investimentos muito relevantes, tá? Várias vezes que eu converso com alguns clientes, e clientes esses que já têm previdência privada, e eu pergunto por que ele fez a previdência, né? E geralmente a resposta é porque o gerente indicou. Então a pessoa chega no banco, eu tenho esse recurso para investir, o que é que tem de bom? E geralmente o gerente coloca a previdência na mesa, às vezes sem entender se essa seria uma aplicação realmente adequada para aquele momento, tá? Porque a previdência, como o próprio nome já diz, é uma aplicação de longo prazo. E eu já vi várias pessoas tendo que resgatar uma previdência antecipadamente e tendo até um custo aí maior de imposto de renda, certo? Então, as 4 vantagens de uma previdência privada, eu diria que é a renúncia fiscal na tabela regressiva, tá? Eu vou pontuar aqui essas 4 maiores vantagens e vou detalhar mais à frente cada uma, tá? Possibilidade de diferimento fiscal no PGBL, isenção de imposto de renda durante a aplicação, que é o famoso come cotas, e planejamento da sucessão
familiar, tá? Então, assim, se você já tem uma previdência ou você quer fazer uma previdência, você vai ter que escolher duas coisas, tá? Primeiro, o tipo de plano, que pode ser um PGBL ou um VGBL, e segundo, o tipo de tributação que você vai querer nessa sua previdência, tá? Então, vamos começar com o tipo de plano, tá? O PGBL, ele é um plano de previdência onde o aporte que você realiza nessa previdência, você consegue abater do seu imposto de renda, tá? Em até 12%. Então, para quem faz o imposto de renda completo, que você deduz despesas com escola dos filhos, com médico, com a própria previdência oficial, você pode deduzir também o aporte que você faz na previdência PGBL, tá? Até 12%. Durante a aplicação, não há nenhum tipo de tributação. E no resgate, quando você resgata do plano de PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre o valor total, que é o valor aplicado, mais o valor do rendimento, certo? Eu vou explicar mais à frente o porquê disso. Então, esse é o plano PGBL, tá? Sempre lembrar, o PGBL é para quem pode abater no imposto de renda, e lá na frente, quando você sacar esse valor, você vai pagar imposto de renda sobre o valor do resgate. O VGBL, ele já se parece mais com uma aplicação normal. Como assim? Você não pode deduzir nada do imposto de renda, você vai aplicar no VGBL, e quando for lá na frente que você resgatar essa sua previdência, você vai pagar o imposto de renda só sobre os rendimentos, tá? Muito parecido com as aplicações normais que têm imposto de renda, certo? Esse é o VGBL. Então, tá bom. Entendi a diferença do PGBL e do VGBL, mas eu não entendi por que que no PGBL eu pago imposto sobre tudo, certo? Eu tenho aqui uma tabela com duas pessoas, tá? Essas pessoas, elas têm uma renda bruta anual de R$ 144 mil, sendo que uma faz contribuição para a Previdência PGBL e a outra não, tá? Aqui não faz a contribuição, supondo que ela não tem nenhuma dedução, certo? Aqui a única dedução que ela poderia fazer seria os 12% do PGBL. A base de cálculo do imposto de renda dessa pessoa é os 144 mil que ela ganhou no seu trabalho, tá? Então, ela teria que pagar um imposto de 29.167 e tendo aí uma alíquota efetiva de 20,26%, certo? Já o segundo indivíduo, que também recebe 144 mil mensais, ou anual, perdão, faz a dedução de 12%, que dá 17.280 no seu imposto de renda, e a base de cálculo do imposto de renda dessa pessoa sai de 144 para 126.720. Tá? Então, ela diminuiu a base de cálculo do imposto de renda dela. E o IR que ela vai pagar naquele ano vai ser somente de 24.415, uma alíquota efetiva de 16,96%. Vocês concordam comigo que esse abatimento que ela está fazendo, diferentemente de um custo médico, de um custo de educação, ela não vai receber de volta lá na frente esse dinheiro com o rendimento? Ela está poupando hoje para resgatar esse dinheiro lá na frente. Então, por isso que é chamado no PGBL um diferimento fiscal, tá? Porque, infelizmente, o governo ele não é tão bonzinho assim, tá? Ele não vai te dar de mão beijada 12% do sua tributação, do seu rendimento, para você não pagar nada de imposto, né? Porque, lembrando, esses 17.280 que você aplicou hoje no PGBL, você não está pagando nada de imposto sobre ele. Então, o governo fala assim, você não paga nada sobre ele hoje, mas lá na frente você vai pagar sobre ele mais um rendimento. Isso é o PGBL. Tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Porque é muito importante entender o PGBL, porque eu já vi muita gente fazendo esse tipo de previdência errado. Tá? E aqui um detalhe, que quem faz um PGBL, aplica o dinheiro do PGBL e não faz a dedução, quando você resgata, você paga imposto sobre tudo. Tá? O governo ele não quer saber se você errou, não fez a dedução, não era para ser um VGBL, fiz errado.
você vai pagar sobre tudo, tá? E eu já vi casos assim. Então, sempre lembrar, pessoal, PGBL é muito interessante para quem tem uma renda tributável, tá? Você precisa ter renda tributável para poder abater os 12%. E quanto mais alto for essa renda, maior vai ser o benefício fiscal, tá? Porque imagina que aqui a pessoa está saindo de 20,26% da alíquota efetiva para 16,96% de alíquota efetiva. Então, já é praticamente aí 3,5% a menos de imposto de renda hoje. E lá na frente, quando ela for resgatar, se ela usar, por exemplo, a tabela regressiva, que eu vou falar mais na frente, que você só paga 10% de imposto de renda, ela está ganhando aí mais esses 6,96%, tá? Porque lá na frente ela só vai estar pagando sobre os 17.280 mais o rendimento, os 10% da tabela regressiva, certo, pessoal? Então, só para reforçar novamente, PGBL, para quem tem renda tributável, existe um limite de 12% de abatimento, tá? Você tem que fazer os aportes durante o ano, não precisa ser mensal, precisa ser só durante aquele ano que você quer fazer a dedução. E é importante você ter esse controle de, sempre que aportar, fazer a dedução, tá? Eu já peguei alguns casos de pessoas que abrem um plano PGBL porque elas têm um salário alto e elas querem fazer esse abatimento. Só que lá na frente a pessoa sai do trabalho de carteira assinada, monta uma empresa e vira empresário, né? Só que às vezes a previdência, muita gente coloca um débito automático e acaba que ela esquece de tirar esse débito automático. E ela fica meses e meses aportando nesse PGBL sem ter mais renda tributável, porque geralmente empresário tira um prolabore pequeno e a maior parte do salário vem de dividendos da empresa, que não tem imposto de renda. E ela acaba que está pagando o PGBL, não está batendo o imposto de renda, e quando ela for sacar, ela vai pagar imposto de renda sobre tudo. Tá? Então, a linha de renda que você pagaria. Tá? E a linha amarela, que é justamente a linha que está mais embaixo, que está pagando menos imposto, é justamente a pessoa que deduz 12% do seu rendimento bruto. Tá certo, pessoal? Segundo ponto que você tem que decidir ao se fazer uma previdência é o regime de tributação. Tá? E são dois. Tabela regressiva, ou também chamada de definitiva, e a tabela progressiva, certo? Eu sempre gosto de fazer a diferenciação das duas da seguinte maneira. A tabela regressiva, o que vai depender o tamanho de imposto de renda, né, que você vai pagar, vai ser o tempo que você vai ficar na Previdência. Tá? Então, lembra, tabela regressiva é o tempo que eu ficar nessa Previdência. Já na tabela progressiva, não é o tempo que vai dizer a quantidade de imposto que você vai pagar. É o montante que você vai resgatar dessa previdência, certo? Então, se eu ficar numa tabela regressiva por 10 anos, se eu fizer uma aplicação de 100 mil, passar 10 anos com essa previdência sem nenhum aporte e resgatar lá na frente esses 100 mil com rendimento, eu vou pagar 10% de imposto de renda, independente do valor que eu for sacar, se for 150, 200, 250 mil. Tá? Já na tabela progressiva, não. Eu posso eu posso aplicar os 100 mil hoje e resgatar esses 100 mil daqui a 3 meses. Tá? O que é que vai dizer a quantidade de imposto que eu vou pagar? Justamente o montante que eu sacar, certo? E aí, um detalhe para isso, muito importante, e esse erro já vi várias vezes também. Na tabela progressiva, como você vai fazer um ajuste de imposto de renda quando você sacar essa previdência, existe uma cobrança imediata de 15%. Tá? Então, se você tiver uma previdência na tabela progressiva e fizer um resgate, o governo ele já te cobra na saída 15%. Tá?
mas não quer dizer que você vai pagar esses 15%. Na verdade, depende do montante que você vai sacar. E esse montante, pessoal, vai entrar na tabela do imposto de renda, tá? Vai ser somado junto com sua renda tributável. Então, imagina que você ganha 56 mil reais, que daria uma alíquota de 27,5%, e nesse ano você faz um resgate de 10 mil reais no seu PGBL na tabela progressiva, a base de cálculo não vai ser mais 56 mil naquele ano, vai ser 66 mil. Ele soma os 10 mil com a sua renda tributável. Então, você pagou 15% na saída do PGBL progressivo, só que, na verdade, você está devendo 27,5%. E acaba que você tem que desembolsar o restante no ajuste do imposto de renda que a gente faz anualmente. Tá? Do mesmo jeito contrário. Se uma pessoa que não tem renda tributável e tem uma tabela progressiva e sacar, por exemplo, R$ 22.800 da sua previdência na tabela progressiva, veja aqui que ela não paga nenhum imposto. Então, como é que funciona o operacional disso? Quando ela resgata os 22.800, o governo cobra os 15%, porque ele não sabe quanto é que vai ser, mas ele também não quer deixar você ter que fazer o ajuste para receber aquele imposto de renda, ele te cobra 15%. E quando for no ajuste do imposto de renda, você vai dizer lá que fez um saque na tabela progressiva, da sua previdência PGBL, no caso, de R$ 22.800, não teve mais nenhuma renda tributável, você não está trabalhando, não tá recebendo nenhum salário, e, na verdade, você não teria que pagar nenhum imposto. Então, o que é que o governo faz? Ele te devolve os 15% que você pagou. Tá? Então, sempre lembra, pessoal, tabela regressiva independe do montante que você vai investir ou sacar, tá? O que vai fazer o cálculo do imposto de renda é o tempo que você vai ficar nessa previdência, tá? E aí a gente vê aqui na tabela, quem está com a tela pequena aí, se não enxergar, a gente começa com a alíquota de 35%, tá? E essa alíquota ela diminui para 10%, mas ela diminui após 10 anos da aplicação, certo? É uma aplicação de longuíssimo prazo, tá? A previdência é uma aplicação de longuíssimo prazo. Já a tabela progressiva, não. Ela não depende do tempo que você vai ficar. Você pode passar 2 meses ou 50 anos. O que vai dizer é o montante que você vai sacar. Tá? Basicamente, o que eu costumo dizer é que para pessoas que têm um alto poder de poupança, que poupam muito, né, e que vão conseguir juntar uma boa quantia na sua previdência, geralmente a tabela regressiva é a que vai ser melhor, tá? Porque se você juntar muito dinheiro, quando você for resgatar, vai ser muito dinheiro, você vai pagar muito imposto na tabela progressiva, tá? Já aquela pessoa que faz um aporte menor, porque a sua poupança é menor, a sua necessidade de dinheiro lá na frente é menor, talvez a tabela progressiva pode ser interessante para ela, porque ela pode pagar 7,5% de imposto de renda ou até nada, né? Dependendo do saque que ela for fazer lá na frente. Então, quando você vai fazer uma previdência, você tem essas duas escolhas, tá? PGBL e VGBL, que eu expliquei antecipadamente, e o regime de tributação, certo? A gente vê que são escolhas que vai influenciar muito no rendimento e como essa sua previdência vai fazer parte da sua carteira de investimentos, e que muitas vezes são feitas essa escolha de maneira equivocada ou até sem entrar um pouco mais de profundidade na vida de cada um, né? Não tem receita de bolo aqui, tá certo? Vai depender realmente do planejamento financeiro de cada um de vocês, certo? Detalhe importante. Paulo, eu fiz uma previdência na tabela progressiva, só que eu sou novo, tenho um trabalho novo, estou ganhando muito dinheiro, vou começar a poupar mais e eu estou vendo que essa previdência aqui lá na frente, se eu manter ela na progressiva, vai me trazer problema, porque eu vou pagar muito imposto. Eu posso transformar ela de progressiva para regressiva? Pode. Tá? Se você tem uma previdência na tabela progressiva, você consegue mudar ela de progressiva para regressiva. Qual o detalhe? Quando você faz essa troca, o tempo começa a contar a partir da troca. Então, imagina que você criou uma previdência progressiva há 5 anos atrás, percebeu que não vai fazer sentido para você e faz essa mudança hoje,
o tempo da tabela regressiva ela começa a contar a partir de hoje. Então, hoje você tem essa previdência regressiva e daqui 10 anos de hoje você vai pagar os 10% de imposto de renda. Tá? Outro detalhe importante é que na tabela regressiva, o tempo, pessoal, não é referente à abertura do plano. Tá? O tempo ele é referente ao aporte. Então, se você abre uma previdência na tabela regressiva e aplica hoje R$ 1.000 e daqui a 5 anos você recebe um dinheiro e aplica R$ 50.000, esses R$ 50.000 só vai entrar na alíquota de 10% 10 anos após o aporte. Tá? Não é 10 anos após a abertura do plano. Isso é muito importante de entender também. Certo? Então, eu trouxe até aqui para vocês um exemplo de resgate na tabela progressiva, que é a mais chatinha, né? A regressiva é muito simples, porque é só o tempo que você vai ficar. Então, se for um VGBL, você passar 10 anos, você paga 10% em cima do rendimento, né? O VGBL você paga imposto em cima do rendimento. E se for um PGBL, que você paga imposto sobre o montante, tanto o aporte como a rentabilidade, você passar 10 anos, você vai pagar 10% sobre tudo, tá? A regressiva é mais simples. Na tabela progressiva, é que tem aquele detalhe de ajuste de imposto de renda. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tem um PGBL na tabela progressiva e a gente fez um resgate de R$ 100.000, tá? Esse R$ 100.000 vai ser cobrado 15% na fonte, como eu expliquei para vocês. O governo não quer saber qual é a alíquota real, ele vai cobrar de vocês antes. Então, você paga R$ 15.000 de imposto já na saída. E quando você for fazer o ajuste de imposto de renda, você vai pegar esses 100 mil e vai somar com a sua renda bruta anual daquele ano que você fez o resgate. Tá? Então, mais uma vez, se você tem um salário X que dá R$ 60.000 de renda bruta no ano e você resgata de um PGBL na tabela progressiva R$ 100.000, a base de cálculo do imposto de renda naquele ano vai ser a somatória dos dois, tá? Os 100 mil mais os salários que você recebeu. Vai somar esses dois valores, joga na tabela do imposto de renda e vai dizer quanto você paga de imposto de renda, que aí, nesse caso, vai ser muito próximo de 27,5, tá? Já no resgate de um VGBL na tabela progressiva, lembra que o VGBL a gente só paga imposto de renda sobre o rendimento, tá? Então, se a gente faz um resgate de uma previdência que tem R$ 200.000, sendo que desses R$ 200.000, 150 eu aportei e 50 mil foi de rendimento, eu vou pagar na saída 15% em cima dos 50 mil, lembra que é VGBL, certo? E quando eu for fazer o ajuste de imposto de renda, a minha renda bruta vai ser somada aos 50 mil, tá? Não vai ser somada aos 200, porque lembra, VGBL eu pago imposto sobre o rendimento. Então, vai ser somado os 50 mil junto com o seu salário, joga na tabela do imposto de renda, e aí você vai ter a quantidade de imposto que você vai pagar. Tá? E aí, mais uma vez, se for maior do que 15%, você vai ter que pagar essa diferença. Se for menor do que 15%, você vai ser restituído esse imposto. Tá? Mas é muito importante vocês saberem que na tabela progressiva não é somente 15%. Eu já vi esse erro várias vezes de clientes achando que na tabela progressiva ele só vai pagar 15% de imposto de renda. Não vai, pode ser 27,5%. Vai depender da renda bruta de vocês naquele ano, tá certo? Então, pessoal, aqui eu dei uma passada no que é o principal do produto, que é o PGBL e VGBL, tabela progressiva, tabela regressiva. Posso continuar? Vocês têm alguma dúvida quanto a essa parte inicial? Quiserem colocar aí no chat. Eu não consigo ver a cara de vocês para ver se vocês estão entendendo, né? Isso era importante. Posso continuar? Alguém coloca pelo menos sim aí para eu saber que tem alguém assistindo a palestra? Opa, tranquilo até aqui. Laura, Rafael. Pronto. Então, eu vou continuar, tá certo? Então, o segundo ponto, pessoal, da Previdência, né, que são aqueles 4 benefícios
que a gente comentou lá na frente, é o efeito do Come Cotas, que é a antecipação do imposto de renda em aplicações de fundos de investimento, certo? Quase sempre quando eu faço palestra, tem gente que não sabe o que é um Come Cotas, então eu já vou explicar logo o que é. Quando você investe em um fundo de investimento, seja ele de renda fixa, ou seja ele de multimercado, fundo de ações, nesse caso, não entra nesse bolo, porque é outro tipo de tributação, a gente tem aquela tabelazinha regressiva, que é de 22,5%, 20%, 17,5% e 15% após 2 anos. Tá? Sendo que, no fundo de investimento, existe uma antecipação desse imposto 2 vezes ao ano, tá? Final de maio e final de novembro. O governo vê quanto é que rendeu esse seu fundo de investimento e pega 15% para ele. Tá? Paulo, por que ele pega 15%? Porque é a menor alíquota. Como ele não sabe o tempo que você vai passar, ele pega a menor alíquota. Se você passar mais de 2 anos, já está pago o imposto de renda. Se você passar menos de 2 anos e sacar, por exemplo, com 1 ano e pouco, que dá 17,5%, aí você vai pagar esses 2,5% a mais que você não pagou, certo? Mas o efeito come cotas, né? E por que é chamado come cotas? Porque diminui o número de cotas que você tem nesse fundo de investimento, certo? E aí, mais uma vez, isso é regra, tá? Tirando fundos que são isentos de imposto de renda, que são os débitores incentivados, geralmente, e fundos de ações, que a tributação é 15% no resgate, os outros fundos que têm a tributação naquela tabelinha regressiva, eles vão pagar o Come Cotas 2 vezes ao ano, tá? Beleza, Paulo, entendi. Mas isso faz diferença? Pessoal, faz muita diferença, tá? Eu tenho aqui um quadrinho, que é uma planilha que a própria XP usa para calcular, onde ele pega 300 mil reais e aplica num fundo de investimento normal, certo? E ele pega 300 mil reais e aplica numa previdência, certo? Os dois produtos vão render a mesma coisa, que é 7% ao ano, tá? E eu vou deixar esse dinheiro lá rendendo durante 30 anos, certo? No fundo de investimento normal, vai ser pago o imposto 2 vezes ao ano, porque é assim que funciona. No fundo de previdência, não vai ser pago nada. O bolo vai crescendo e lá na frente, quando eu for sacar, supondo que seja uma tabela regressiva, eu vou pagar só 10% de imposto de renda. Então, pessoal, a diferença do resgate dessas aplicações dá quase 400 mil reais. Tá? No fundo de investimento normal, eu aplico 300 mil, essa aplicação rende 7% ao ano, eu pago 15% de imposto de renda a cada 6 meses e no resgate, e lá na frente eu vou sacar 1.691.585, certo? Já na Previdência, eu aplico os 300 mil, vou rentabilizar isso 7% ao ano, não pago nenhum imposto, e lá no resgate eu vou pagar só 10%, supondo ser numa tabela regressiva. Então, eu vou resgatar lá na frente 2.085 mil. Isso dá uma diferença de quase 400 mil reais, certo? E aqui, mais uma vez, não é que um fundo vai render mais que o outro, não é a rentabilidade que faz diferença, é somente aonde você colocou esse recurso. Tá? Você poderia colocar num fundo de investimento ou poderia colocar numa previdência. Se render a mesma coisa, você já vai ter um ganho na previdência porque você vai pagar menos imposto, certo, pessoal? Então, isso é muito interessante. Poucas pessoas enxergam isso, porque realmente é difícil de enxergar, mas é um benefício que lá na frente, então, o dinheiro a mais aí que você não vai deixar na mão do governo, né? A gente já paga muito imposto, então é algo sim a se pensar dentro da sua carteira, certo? E por último, pessoal, ferramenta de sucessão patrimonial, tá? A previdência, ela não entra em processo de inventário, tá? Eu não sei quem de vocês já participou aí de um processo de inventário, é algo muito complexo, muito demorado e desgastante, e o dinheiro que está na previdência privada não entra em inventário. Então, você vai colocar o beneficiário da sua previdência, certo? E caso você venha a faltar, a seguradora tem até 30 dias para pagar esse recurso para o beneficiário.
tá? Então, você não tem burocracia, não tem despesas com advogado, que é muito importante, e não tem anos de espera. Dá flexibilidade para você escolher os beneficiários, uma liquidez muito rápida, são 30 dias, certo? E privacidade na escolha dos beneficiários também, certo? Quais são as dúvidas que acontecem geralmente aqui nessa parte? Ah, Paulo, quer dizer que eu posso pegar todo o meu patrimônio, aplico numa previdência, briguei com minha esposa e coloco esse beneficiário como meu amigo. Eu posso fazer isso? Poder pode, mas quase com certeza vai dar problema judicial, tá? A liquidez, pessoal, e esse pagamento, ele é feito se tudo tiver dentro dos conformes de sucessão. Então, se você for casado, vai existir ameação, né, se não for separação total de bens, e existe a parte da sua herança que você pode sim doar ou deixar para quem você quiser. Tá? Essa parte que você pode flexibilizar, a previdência, com 30 dias essa pessoa vai receber. Tá? Diferentemente se não tivesse na previdência, ia entrar em inventário, ia chamar todo mundo, você ia ter que fazer um atestado para poder essa pessoa receber. Na previdência, não. Tendo tudo dentro da normalidade, né, não infringindo nenhuma regra, nenhuma lei, esse dinheiro ele vai para a conta da pessoa com 30 dias, certo? E essa aqui é uma das ferramentas mais utilizadas em sucessão familiar, tá? O uso da previdência hoje é um dos produtos, junto ali com o seguro resgatável, que também é usado muito para isso, como uma sucessão patrimonial rápida, sem dor de cabeça, que principalmente dá liquidez para a sua família, né, nesse momento. Né? A gente sabe que tem inventário que demora anos, inclusive até com famílias que sofrem de falta de liquidez, de recurso nesse período até tudo ficar liberado. Tá? Então, sempre pensem nisso quando você tem uma previdência, na sucessão, tá, pessoal? Isso aqui quem usa isso aqui corretamente vai estar aí tirando um dos problemas que você poderia ter lá na frente, certo? Então, fiz a minha previdência, fiz os meus aportes, escolhi o tipo de previdência, um VGBL, um PGBL, escolhi minha tabela regressiva, que para mim é melhor, juntei o meu dinheiro e lá na frente eu quero usar esse recurso, né? Porque afinal a gente economizou para lá na frente usufruir também. Então, o benefício que você recebe da Previdência, pessoal, ele pode ser um pagamento único. Então, você juntou, sei lá, 200 mil reais durante toda a sua vida, e você lá na frente pede o resgate dos 200 mil reais, não tem problema nenhum, certo? Esse é um modo de você fazer o resgate da sua Previdência. O outro modo é você ter uma renda mensal, tá? E aí essa renda mensal, pessoal, vai depender muito do tipo de renda que você vai escolher. Existem várias. Existem renda mensal temporária, que é, por exemplo, eu quero receber um salário por 10 anos. Existe a renda mensal vitalícia, que é até você ir a faltar. Existe a vitalícia reversível aos seus filhos e cônjuges. Vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, todos esses tipos de renda mensal existem, tá? E você vai, na verdade, negociar com a sua seguradora, tá? Como é que funciona isso? Eu acho que até muitos de vocês, provavelmente alguns têm até previdência. Geralmente, quando você vai fazer uma previdência, o gerente ou o corretor, geralmente te oferece esse produto, a gente faz um cálculozinho, né? Ah, você tem quantos anos? Quer se aposentar com quantos anos? Qual seria o aporte inicial? Vamos colocar aqui na tabela. E aí ele diz quanto que você resgata ou quanto que você precisa poupar por mês, tá? Para você ter uma renda de X reais. Pessoal, esse cálculo, ele não é errado, tá? Ele não é errado. Mas é um cálculo que é feito de maneira que não garante, primeiro, aquela renda, tá? E não tem como você saber exatamente quanto que você vai receber se você quiser transformar aquilo que você poupou em renda mensal, tá? Simplesmente porque quando a gente faz esse cálculo, existe um ponto, né, um input que a gente coloca, que é muito importante, que é a rentabilidade estimada, tá? E isso ninguém sabe.
vai depender de taxa de juros, vai depender de taxa de inflação. Então, o que é que geralmente a gente coloca aqui? A gente coloca uma taxa de rentabilidade bem baixinha, que é chamada taxa de rentabilidade real, a gente tira a inflação, tá? E faz esse cálculo para você. Mais uma vez, esse cálculo ele não é um cálculo errado, mas ele é um cálculo impreciso, tá? Porque vai depender muito de quanto que vai render a sua previdência e lá na frente você saber quanto que você vai receber da sua seguradora, tá? Então, basicamente, o que é que eu sempre digo? Sempre é bom poupar o máximo possível, né? E tentar fazer com que sua previdência renda da melhor maneira possível, porque não tem mistério. Lá na frente, quando você quiser transformar esse dinheiro em renda, você vai receber uma renda maior se você tiver mais dinheiro na previdência, tá? E mais uma vez, a transformação em renda, pessoal, ela é opcional, tá? Na previdência, ela não é obrigatória. Você pode primeiro, ou resgatar tudo da Previdência, ou você pode fazer também resgates parciais. Então, você tem lá 200 mil, imagina que eu já me aposentei, tenho 65 anos, não quero transformar em renda, tá? Porque se eu transformar em renda, esses 200 mil que eu juntei não são mais meus, são da seguradora, e a seguradora tem uma dívida comigo de uma renda mensal, mas eu preciso usar o dinheiro. Então, o que é que eu faço? Faço resgates da Previdência, não tem problema nenhum. Resgato lá 10 mil, 20 mil, tem um tempo de carência de 60 dias, mas não tem problema nenhum de você fazer esse resgate. Tá? O único detalhe é que quando você abre um plano de previdência, geralmente você coloca com quantos anos você quer se aposentar, certo? Sendo que essa idade, pessoal, ela não é, vamos dizer assim, obrigatória, no sentido de que chegou a idade, você tem que resgatar, tem que transformar em renda. Não. Se chegar lá na frente e você não quiser transformar em renda, a única coisa que você vai fazer é mudar essa idade de aposentadoria. Tá? Não tem problema nenhum. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Caso a gente transforme aquele recurso que a gente juntou na Previdência em renda, aquele recurso que você tem, ele não é mais seu, e a seguradora vai ter aí uma dívida com você, temporária, vitalícia com reversão para o seu cônjuge e menores, da maneira que você escolher, tá? Isso é muito importante vocês saberem na Previdência, certo? Então, até aqui eu falei muito de produto, tá? Produto Previdência, as regras, como resgatar, como aplicar, tabelas de imposto de renda, qual seria melhor para vocês. E agora eu vou entrar um pouco mais em como está esse mercado de previdência, certo? Hoje não muda muito o cenário quando a gente compara também com o cenário de investimento em outros produtos, tá? 93% das previdências continuam nos grandes bancos do Brasil, tá? Que são aqueles 5. Então, a gente vê até matérias ano passado que foi um tema que saiu muito, né, no jornal, que é a forma da Previdência, e aí saiu muita matéria falando sobre a rentabilidade ruim dos planos de previdência dos bancos. Tá? Aí eu trago um exemplo aqui de uma previdência do Banco do Brasil, que é chamada Brasilprev, que são vários fundos, tá? Chamados FIX, Brasilprev RT FIX. Sendo que depois do FIX tem um número. Então, eu tenho o FIX 5, tem o FIX 1, tem o FIX 2, tem o FIX 6 e tem o FIX 7, que eu uso como exemplo. Tá? Vejam que todos, quem está no celular vai ficar um pouquinho ruim de ver, mas eles têm rentabilidades diferentes, né? A gente tem um fundo que rende mais, tem um fundo que rende menos, sendo que se você prestar atenção na linha da rentabilidade, você vê que eles são muito parecidos, no sentido de que quando um cai, todos caem. Então tem um dentezinho aqui, ó. Tá vendo que aqui perto do final tem um estressinho aqui, todos fazem essa barriguinha para baixo, tá? O que é que isso quer dizer? Que todos esses fundos estão aplicando a mesma coisa, porque quando um cai, todos caem, quando um sobe, todos sobem.
Mas no longo prazo, a gente vê que vai tendo uma diferença de rentabilidade entre eles. Paulo, por que isso? Taxa de administração. Tá? Imagina que você tem um fundo de previdência que compra tudo de Tesouro Selic, que está hoje 3,75% ao ano, certo? Então, eu tenho dois fundos de previdência que compram o Tesouro Selic. Os dois vão render 3,75% ao ano, que é o que a Tesouro Selic está pagando hoje. Sendo que um te cobra 0,25% de taxa de administração e o outro te cobra 1% de taxa de administração. No final de um ano, um fundo vai te entregar 3,5%, que é 3,75 menos 0,25 de taxa de administração, e o outro vai te entregar 2,75, né, que é os 3,75 menos 1% de taxa de administração. Os dois estão fazendo a mesma coisa, que é comprando o Tesouro Selic. Então, isso aqui, pessoal, ainda existe muito nos fundos de previdência de bancos. Tá? Eles segmentam isso. Eu acho que já isso vai acabar, porque até se você parar para pensar, geralmente quem entra no plano pior, que é o que tem mais taxa de administração, é justamente a pessoa que tem menos recursos. Né? Então, o cara já tem pouco dinheiro, ele está ali fazendo um sacrifício para juntar aquele dinheiro todo mês, e o banco vai lá e, opa, pô, você só tem 10 mil reais, o plano que eu tenho para você é esse, que tem uma taxa de administração de, às vezes, 1,5% para comprar renda fixa. Então, isso é até, eu acho muito errado. Né? E eu acredito que isso deva mudar, como mudou a taxa de carregamento. Tá? Antigamente era muito normal se cobrar taxa de carregamento, que era uma taxa cobrada com o aporte que você fazia da Previdência, e aí com a concorrência chegando, né, todos os bancos zeraram essa taxa, para não ficar com, vamos dizer assim, com uma imagem ruim. Tá? Mas isso aqui ainda existe, essa segmentação, eu acho que deve mudar mais à frente, mas é coisas que, por exemplo, aqui na XP a gente não tem. Né? A gente tem um fundo de renda fixa, por exemplo, e a taxa de administração é, sei lá, 0,5%, e o cara que tem 10 mil, o cara que tem 1 milhão, é o mesmo fundo de investimento, porque é o melhor que a gente tem. Tá? A gente não segmenta por faixa de dinheiro. Né? A grande maioria dos fundos, existe um ticket mínimo de entrada, que hoje é muito baixo. Tá? Alguns fundos continuam um pouco alto, mas a grande maioria é baixo, e pronto. Tá? Não tem segmentação nenhuma quanto ao tamanho da previdência que você vai fazer. E para vocês terem uma ideia, pessoal, de diferença de rentabilidade, aqui, ó, nesses fundos que eu trouxe para vocês, esse que está desatualizado, não pegou esse estresse que a gente está vivendo, então provavelmente mudou. Tá? Mas dos 5 fundos que eu tenho aqui, 4 estão rodando abaixo de 90% do CDI. Tá? 4 estão rodando abaixo de 90% do CDI e o melhorzinho está rodando ali a 96% do CDI. Então, eu fiz um cálculo aqui, levando em consideração o CDI de 7%, imagina que você tem uma previdência que vai render para ti 90% do CDI, aporte mensal de R$ 2.000, tempo para se aposentar 30 anos. E eu saio da certo, pessoal. É muito importante, vocês que você abre uma previdência e faz os aportes, esses aportes eles estão sendo aplicados em um fundo de investimento de previdência. Tá? Então, o gestor ele está recebendo aquele seu recurso e está aplicando em renda fixa, se ele for um fundo de renda fixa, se for um fundo multimercado, ele pode comprar um pouquinho de ações, ou até mesmo hoje você consegue comprar fundo de ações de previdência, né? Investir em fundo de ações de previdência. Você vai investir em ações. Então, assim, lembra que todo o valor que você aplica na Previdência, aquele dinheiro está sendo investido no mercado financeiro, tá? Previdência privada, certo? E o mercado de Previdência, pessoal, mudou muito, tá? Da mesma maneira que hoje a gente vê aí várias corretoras com vários produtos, o produto Previdência também não ficou para trás, tá? Ocorreram mudanças importantes
que é praticamente hoje na XP você faz contratação de previdência 100% online, você não precisa assinar nenhum tipo de papel, né, que antigamente era somente isso. As próprias corretoras ajudam os gestores a captar recursos para os fundos de previdência deles. Então, imagina que se você vai lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai te oferecer o fundo de previdência deles, né, da Brasilprev. Por que ele ofereceria um fundo de uma gestora XYZ? Não faz sentido para ele, né, porque ele quer ganhar a taxa de administração. E com as corretoras, né, onde a gente hoje é praticamente um shopping de investimento, a gente tem diversas gestoras de recurso que fazem isso da vida aí há 10, 15, 20, algumas até 20 anos, né, como a gestora Verde, que é muito conhecida, e que podem cuidar do seu dinheiro, da sua previdência, tá? Não tem problema nenhum. Então, hoje, aqui na verdade está até 2018, isso já mudou muito, aqui está dando 40 gestoras independentes, né? A gente tem bem mais, acho que hoje na XP a gente já está perto de 60, tá? Contratação online, sem problema nenhum. E aqui foi uma mudança na legislação de como esses gestores aplicam o seu dinheiro, tá? A Previdência, ela tem uma legislação diferente de, por exemplo, os fundos de investimento normal, tá? A legislação dela deixava o fundo um pouco mais conservador, tá? Por exemplo, antigamente, se o fundo fosse investir em ações, tá? Então ele quer comprar ações, ele só pode comprar 49% do fundo em ações, é o limite máximo, tá? Isso lá em 2017. Hoje, existem fundos que podem comprar, inclusive, até 100% dos fundos do dinheiro que está lá em ações, tá? Mas hoje o 100% é só para investidor qualificado. Para quem não for qualificado, aumentou de 49% para 70%. Então, você tem um gestor que ele é muito focado no mercado de ações, ele pode comprar ali 70% do fundo em ações, tá? Outra coisa que é muito importante foi a mudança na cobrança de taxas, tá, pessoal? Antigamente, era proibido você cobrar taxa de performance em fundos de previdência. Tá? Para quem não sabe, um fundo de investimento, geralmente ele te cobra duas coisas, que é a taxa de administração e a taxa de performance. Tá? A taxa de administração é o custo para você manter aquele dinheiro investido no fundo, então você paga, tanto o fundo ganha dinheiro como perde dinheiro, porém a taxa de performance você só paga se o fundo atingir o objetivo que ele se pôs a fazer. Tá? Então, se o benchmark do cara é CDI e ele ganhou do CDI, ele vai ficar com uma parte para ele dessa rentabilidade e uma parte fica para você. Tá? O que é importante frisar? Sempre que vocês receberem alguma lâmina ou algo que traga informações de rentabilidade de fundos, tá? Tanto de fundos de investimento como de fundos de previdência, a rentabilidade que você está enxergando lá já está isenta de todas as taxas, certo? Então, se eu trago para você aqui um fundo que rendeu agora em 2019 10% e um fundo que rendeu 15%, esses números já estão descontados de taxa, tá? O que rendeu 15%, ele pode cobrar uma taxa de administração de 4% e o que ganhou 10% pode cobrar uma taxa de 1%. As taxas já estão descontadas, tá? Não é que o 15 vai virar 11 por conta da taxa de administração, não. Todas as taxas elas já são descontadas justamente para o investidor ter transparência, né? Não adianta nada eu te trazer uma rentabilidade e você não saber que por trás dela ainda tem a taxa de administração. Então, isso é regra, tá? Tanto no banco como corretoras, tudo que você vê de rentabilidade já é descontado as taxas. Ah, Paulo, mas antes eu não era cobrado uma taxa de performance, quer dizer que agora eu posso ser cobrado uma taxa de performance, putz, uma taxa a mais. Como é que é isso? Pessoal, tem gestoras de recurso, né? Na verdade, as gestoras de recurso independentes, elas só fazem isso da vida, tá? Os grandes bancos, eles têm crédito, cartão de crédito, signado, capitalização, eles têm diversas fontes de receita. Gestoras independentes de recurso, eles só fazem isso na vida, eles gerem recurso no mercado financeiro. Então, nada mais justo do que ele cobrar a taxa de performance dele, tá?
E isso foi muito bom para a indústria, porque fez com que várias gestoras que não tinham fundos de previdência começassem a abrir fundos de previdência para gerir esse recurso da melhor maneira possível. Tá? E aí, com a ajuda das corretoras, que também facilita a aplicação, você junta tudo e aí você vai ver daqui nos próximos 1, 2 anos um aumento muito grande na quantidade de gestoras com fundos de previdência, certo? E isso, mais uma vez, é excelente, porque você vai ter aí várias opções para você investir seu dinheiro durante todo o tempo que você vai ter na Previdência, certo? Na XP, a gente tem hoje 5 seguradoras, né? Lembra lá do segundo slide que sempre que você for fazer uma previdência vai existir a figura da seguradora, então aqui não é diferente. Hoje na XP a gente tem a própria XP Seguros, que é a corretora da XP, Sul América, Icatu, Zurich, Porto Seguro. Tá? Eu acho que até Porto Seguro estava saindo da plataforma, não sei se já saiu. Durante muito tempo, a grande parceira da XP foi a Icatu. Tá? A XP usou a Icatu para estruturar a parte de previdência deles. Porém, você usar uma estrutura de um terceiro, o custo é maior. Né? Então, a XP viu que, para o tamanho que ela já ficou, fazia sentido ela ter a seguradora própria. Né? Então, hoje, a XP Seguros é a seguradora da XP Investimentos. Né? E aqui, mais uma vez, para vocês terem ideia da quantidade de produtos que a gente tem hoje na plataforma. Né? São mais de 60 fundos, desde fundos de renda fixa, tá, pessoal, que é o mais conservador, até os fundos de ações, que hoje a gente está vivendo um momento muito complicado, mas pensando em previdência principalmente, que é longuíssimo prazo, não tenho dúvida que pode ser sim uma opção, dependendo do seu perfil de investidor. Tá? É até interessante esse slide, que é justamente para você decidir o produto que você vai escolher. Né? Se é PGBL ou VGBL, vai depender da declaração que você faz do seu imposto de renda, se é uma declaração completa, se é uma declaração simplificada. O prazo de investimento, se é para curto ou longo prazo. Longo prazo quase sempre vai fazer sentido tabela regressiva. No curto prazo também quase sempre vai ser tabela progressiva. Lembrando que aqui não tem receita de bolo. Quanto que você quer receber lá na frente, quanto que você precisa acumular e qual o seu perfil de investidor. Tá? Se você for um cara mais conservador, você vai investir em fundos de renda fixa, que não oscilam tanto. Tá? Se você for moderado ou para agressivo, você pode colocar um pouco mais de risco na sua carteira. Certo? Dicas, tá, pessoal? Você não precisa que a sua carteira de investimentos seja 100% previdência. Tá? E a previdência, na verdade, ela pode ser utilizada dentro do seu portfólio de investimentos de maneira a que você tenha um ganho mais inteligente, uma rentabilidade mais inteligente e uma rentabilidade mais eficiente, certo? Então, quando eu penso em previdência privada, o que é que me vem à cabeça? Geralmente, a previdência é uma aplicação de longo prazo. Então, se ela é uma aplicação de longo prazo, faz sentido você ter um pouco de risco nessa previdência. Eu já vi vários clientes que tinham recurso em previdência, no fundo de renda fixa, e querendo aplicar um dinheiro fora da previdência em um fundo multimercado, um fundo de ações. E aí ele falava assim, não, mas a previdência é porque é minha aposentadoria que eu estou juntando, tem que ser algo conservador. Não, pessoal, não faz sentido. Se a aplicação é de longo prazo, você consegue ter risco, né? Logicamente, sempre respeitando o perfil de investimento, tá, pessoal? Não é obrigado a pessoa que é conservadora ter ações, tá? De jeito nenhum. Mas se você é um cara mais moderado, faz total sentido você ter na sua previdência um fundo multimercado, um fundo de ações, porque você tem tempo para deixar aquilo render, né? Mais importante ainda é o próprio fundo multimercado, no sentido de come cotas, como eu mostrei para vocês. Né? Só de você aplicar num fundo de previdência, você já vai ter um ganho fiscal, um ganho tributário gigantesco de não estar pagando come cotas a cada 6 meses. Né? Então, imagine que você tem um portfólio.
de investimento, onde você tem renda fixa, você tem fundos multimercados, você tem ativos internacionais e você tem ações. Cara, o fundo multimercado, se a estratégia que você quer investir, você consegue fazer via previdência, excelente. Você vai aplicar naquele ativo e não vai pagar R$ 1 de imposto durante todo o tempo que você vai ficar lá. Tá? Então, dentro da carteira de multimercados é o melhor lugar para você ter uma previdência se ela for de longo prazo. E por último, e não menos importante, a previdência que você faz hoje, ela pode ser a sua ferramenta de sucessão lá na frente. Tá, pessoal? Lembra daquilo que eu falei, da velocidade, da facilidade de transmissão de bens, né, dentro da previdência. Então, como é uma aplicação de longo prazo, se for uma tabela regressiva, são 10 anos, 10 anos é um prazo muito grande, a gente começa a previdência hoje sem, às vezes, não, esse recurso é que eu vou usar na minha aposentadoria. E acaba que você vai montando seu portfólio em outros ativos, porque você não precisa ter tudo em previdência, e quando chega lá na frente, às vezes você não precisa nem mexer nessa previdência. Então, ela já vira um recurso ali que vai vai fazer parte da sua sucessão. Tá, pessoal? Beleza, Paulo, entendi. Entendi a previdência, vi que tem planos aí na XP, eu tenho que ver qual é o plano que eu tenho no banco, mas beleza, eu já tenho previdência, já estou com o meu plano, vi que ele está rendendo 90, 85% do CDI, o que é que eu faço? Tenho que ficar com ele para sempre? Não, tá, pessoal? Existe uma lei, uma regra, que você consegue fazer portabilidade da sua previdência, tá? Justamente por conta disso. Imagina que a previdência é uma aplicação de longuíssimo prazo. Você faz um plano que você vê que esse plano não é interessante para você, a SUSEP, que é o órgão regulador, fala assim, não tem problema nenhum. Você pode portabilizar esse seu plano para onde você quiser, tá? Você não vai mudar a tabela de tributação, não muda o tipo de plano, você só vai mudar primeiro a seguradora, se for uma portabilidade externa, né? E o gestor que está gerindo aquele seu recurso, certo? Então, a portabilidade é uma facilidade muito grande do investidor mudar aonde está sendo aplicada a sua previdência, certo? E aí, pessoal, isso aqui é tanto para você vir para um plano, por exemplo, da XP, como para você sair de um plano da XP, tá? É uma mão de duas vias, eu costumo dizer, né? Não tem nada te prende a nenhum plano, tá? A diferença é que é bom sempre observar se o seu plano no banco tem alguma taxa de saída, tá? Esse tipo de taxa pode existir, geralmente em planos novos, tá? O seu gerente consegue te dizer isso, se tem uma taxa de saída. E também tem a carência, certo? A carência mínima que a SUSEP pede são 60 dias. Então, por exemplo, criei um plano hoje e vi que meu plano está ruim, eu consigo mudar ele só daqui a 60 dias, certo? Poxa, passou 60 dias, fiz a portabilidade desse plano, fui para o plano novo, também não gostei. Posso voltar? Pode, só preciso respeitar novamente os 60 dias. Então, essa mobilidade da Previdência é muito fácil, muito simples, e é um benefício do próprio investidor, certo? E aqui, pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu trago esse slide que é mais como reflexão, que é para a gente pensar um pouco nos riscos sociais, né? Porque quando a gente fala de previdência, se fala muito naquele recurso que você vai usufruir lá na frente, né? Mas, Paulo, se eu pago o INSS, né? Eu sou assalariado, é descontado meu INSS lá todo mês, mas a gente sabe que o INSS, pessoal, tem um teto, né? E se esse teto não for servir para você lá na frente, você tiver que baixar muito o seu padrão de vida, realmente você vai ter que fazer um pé de meia maior, né? Não dá para depender 100% do INSS, tá? E quem paga o INSS às vezes não sabe, mas ele está se protegendo de muita coisa. Por exemplo, até você via faltar mais cedo, existe um seguro, invalidez temporária, você recebe também, ou se você viver demais, você vai receber a aposentadoria. Então, esses três riscos, chamados riscos sociais, você hoje, que paga o INSS, você está coberto.
porém, você está coberto até certo ponto, porque existe um teto, tá? Então, é muito importante para vocês entenderem que vocês têm que saber o custo de vida de vocês atual e saber se o INSS vai suportar esse custo de vocês lá na frente, tá? E aí, caso isso não ocorra, nada impede de você fazer aí proteções adicionais, né, que são os chamados seguros, né? Porque se a gente falar só de seguro, o pessoal já acha que está vendendo algo, que não vai acontecer nada, que não precisa, mas quando a gente coloca um planejamento financeiro, faz total sentido você ter proteções adicionais se fizer parte aí do seu planejamento financeiro, tá, pessoal? Também não tem obrigatoriedade. Então, é isso. Eu tinha para falar para vocês sobre previdência. E aí eu fico aberto aí para as perguntas, caso vocês tenham. Pode falar aí direto no chat, tá bom? Lembrando que o KU vai passar aí para vocês um link, uma pesquisa. Na verdade, o KU e os assessores que convidaram vocês. E aí é muito importante para a gente receber o feedback, tá, pessoal? Por gentileza, responder a pesquisa, que para a gente é muito importante a gente ter o feedback para sempre melhorar. Tá? E aí, quem tiver dúvida sobre o produto ou então sobre algum tipo de fundo que a gente tem na XP, se a gente tem fundos mais agressivos, fundos moderados, como é que estão rendendo, aí está aberto aí 100% para perguntas no chat, tá bom? Pessoal, só reforçando o que o Paulo Vitor falou, os assessores que convidaram vocês, eles vão enviar um link para vocês com uma pesquisa de 2 minutos, super rápida, mas é muito importante que vocês respondam para que a gente possa sempre estar melhorando, sempre trazendo conteúdo de alto nível, alta qualidade para vocês, tá bom? Amigo Paulo, eu acho que você conseguiu tirar todas as dúvidas aí do pessoal, tá bom? Enfim, passo a palavra para você encerrar essa palestra, tá bom? Beleza, Cauã. Realmente, obrigado a todos aí que participaram dessa palestra com a gente agora à noite. Tá tendo uma overdose de palestras, né? Você abre o internet, Instagram, todo mundo fazendo lives nesse momento de quarentena. Então, acho que o mais importante é realmente passar para vocês as regrinhas da Previdência. É um produto que eu considero muito complexo e que às vezes é vendido de maneira totalmente errada, né? E aí vendido no sentido, sem ser no sentido ruim, né? Oferecido, ofertado. E mais uma vez, qualquer dúvida quanto a produto, rentabilidade, a gente está passando por um momento no mercado financeiro bem, vamos dizer assim, complicado, né? No sentido de que é uma crise. Eu costumo dizer que a pior crise é sempre a que a gente está vivendo, né? Mas não vai ser nem a última, com certeza. E aí é interessante a gente entender o perfil de investimento que a gente quer ter, certo? Qualquer dúvida posterior, peçam o meu e-mail para os assessores de vocês, pode me mandar um e-mail direto ou me ligar direto também, falar comigo, que eu sempre tento acompanhar a parte de previdência. Amigo Paulo, mais uma vez, parabéns, foi muito esclarecedora, você trouxe grandes informações para todos. Em nome da Start, eu queria agradecer a todos os presentes, tá? Já várias pessoas agradecendo aqui no chat, mas nós é que agradecemos aí a presença de vocês e estarem abrindo espaço para a gente estar sempre trazendo informações. Se tiverem qualquer dúvida, não precisa ser agora, podem enviar mais perguntas para os seus assessores e a gente vai responder com o maior prazer. E do mesmo Isso. jeito, pede a gentileza de vocês responderem a pesquisa.
Não é isso, amigo Paulo? Perfeito, Caú. Só para finalizar, eu sempre gosto de falar também que quando a gente faz uma comparação de previdência, pessoal, caso vocês já possuam, a ideia não é tentar uma rentabilidade maior com um risco maior. Tá? A gente tem previdências de renda fixa que são muito parecidas com as previdências que já existem hoje dos grandes bancos, né, que basicamente compram tesouro, né, título público, que inclusive também chacoalhou esse mês de março. Quem tem tesouro aí deve ter percebido nas carteiras que balançou. E, assim, a ideia é fazer comparativos de previdências que fazem a mesma coisa. Tá? É dar para vocês opções para os investimentos de vocês. Carmen, a ausência de idosos tem muito a ver com nossa falta de conhecimento sobre o assunto. Concordo, Carmen. Realmente a previdência, como eu falei, é um produto bem difícil, bem complicado. Muita gente acha que é só fazer aquele débito automático e esquecer que lá na frente está tudo resolvido. Mas eu acho que um dos fatores, se não o mais importante, logicamente, que aportar na previdência é de extrema importância, né? Você tem que poupar, é a rentabilidade durante esse caminho, né? E aí você saber quem é o gestor que está cuidando desse recurso, se ele é especialista, se ele não é, como é que está o histórico. Então, a gente está aqui para isso, tá certo? É isso aí, meu amigo. Beleza, Caú. Pode finalizar. Boa noite a todos. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, um abraço, tenham todos um bom descanso e contem sempre conosco da Start para estarmos presentes junto com vocês, tá? Grande abraço a todos.